Boa noite, está no ar o Família Palestra TV. Depois dessas belas imagens aí, a gente recordando alguns momentos maravilhosos do Palmeiras. Todo domingo a gente fica aí revendo esses belos momentos. Estamos aqui no Família Palestra, arroba Família Palestra sem o A no final. Você segue a gente no Twitter, no Facebook Família Palestra TV, você curte a nossa página. Vamos dar nosso boa noite aqui ao Leandro. Boa noite, Leandro. Boa noite e estamos começando mais um Família Palestra, o líder da audiência em seus debates esportivos. Agora, só saindo um pouquinho do... Felizmente, faleceu um irmão de um amigo nosso aí, então as condolências ao Valdir, que tinha tido um acidente, estava se recuperando. As condolências a ele aí, que é um grande amigo. E vamos agora falar de palestra. É isso aí, nossos sentimentos à família. E vamos começar aqui a apresentar nosso convidado hoje, o Anselmo, preparador físico do Palmeiras. Vira e mexe, o pessoal fala quem está fazendo preparação física, quem está aí. O Anselmo está aqui, é o dono do condicionamento físico do Palmeiras. Boa noite, Anselmo. Boa noite, é um prazer poder estar fazendo parte desse programa e vamos lá, vamos pra frente, né? A gente tem que ligar a cabeça, saber que quarta-feira é um jogo muito importante e força que nós vamos tentar fazer um grande jogo lá em Porto Alegre. É isso aí. Tem o pessoal aqui na arquibancada também, participando aqui com a gente. Boa noite a todo mundo que está aqui. Vieram aqui prestigiar. Daqui a pouco a gente põe o pessoal aí para participar aqui. A Soraya, agradecer a Soraya Amarão, arroba Soraya Amarão, que veio aqui ajudar a gente também. Trouxe o Anselmo aqui para conversar com a gente. Está aí na produção aí. Obrigado, Soraya. Estamos aí. Bom, então o pessoal daqui a pouco já vai começar a fazer suas perguntas aqui. A gente fala bastante de política, fala bastante de Palmeiras, fala bastante de futebol. E hoje a gente tem aqui já uma das primeiras perguntas. O Fabiano Alexandre está perguntando, queria saber se o Beluso poderia se eleger novamente presidente. Pode, se ele se candidatar, pode. Né? Ele pode se candidatar, agora se vai ser eleito ou não, aí depende das composições políticas. Isso é fato. Ele só não foi reeleito, infelizmente, devido ao problema de saúde que ele teve. Ele não tentou na reeleição porque acabou não sendo possível devido a esse fato. Ó, o Nishimura está perguntando, boa noite, família, alguma boa notícia para nós? Aí vamos... Putz, aí faz uma pergunta mais fácil, né? Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui um pouco fora da pauta a respeito do Daniel Carvalho. Né? O Daniel Carvalho, ele veio, começou a se recuperar do condicionamento que ele veio. Eu acho que, lógico, você não vai falar a situação que ele veio, mas ele começou a entrar num crescente, aí ele se machucou e hoje ele está voltando. Você tem uma previsão para ele voltar 100% da capacidade do que era o atleta mesmo antes de todo esse período que ele ficou afastado? O Daniel ele teve um pequeno desconforto muscular num dos jogos que nós fizemos e ficou um tempo, em torno de 10 dias mais ou menos, se recuperando. E nesse tempo, lógico, o atleta de alto rendimento, ele, por mais que seja um tempo breve,
em uma semana ela já tem uma queda em rendimento, em relação a algumas capacidades físicas. Então ele foi trabalhado com uma boa ênfase na semana passada, né? Veio trabalhando e teve condições de jogo para ontem. E a intenção nossa é que ele nas próximas partidas já adquira o melhor rendimento dele, atinja o melhor condicionamento para que possa nos ajudar nessa sequência difícil que vem pela frente. É isso aí, né? E assim, em relação ao grupo como um todo, quem dos atletas hoje tem o melhor condicionamento físico, na sua opinião? Na verdade, você tem que dividir em grupos, né? Nós Sim. temos algumas valências físicas importantes, atletas que mais de força, tem outros que têm uma qualidade melhor em relação à velocidade, outros melhor resistência. Na preparação física hoje, a nível mundial, você tem que... o atleta nem pode ser muito... Não vai conseguir ser muito bom em todas as valências, né? Vai ter algumas que ele vai ter déficit, outras mais... Como mais na corrida simples. você tem o maratonista e o fundista, sim. né? Então, no futebol, na verdade, você envolve todas as capacidades físicas, né? Nós temos atletas que têm muito boa resistência, é o caso do Márcio Araújo, atletas que têm muita velocidade, que é o caso do Michael Leite, tem atletas que têm uma força muito boa, então a gente divide o grupo nesses fatores aí. Não, o Fabiano e também aqui no chat, aqui no Twitter, o Fabiano, o Tom Leal, o Josino, estão perguntando a respeito do Valdívia. Por que o Valdívia se machuca tanto, Anselmo? Tem alguma coisa? Porque ele não está rendendo a mesma coisa de 2008. Sim. É alguma coisa física ou é alguma coisa, é azar mesmo? O que acontece? Na verdade, o Valdívia, lógico, ninguém mais se preocupa com as lesões dele, tanto ele quanto eu, né? Eu sou responsável direto por isso. Né? Quando o Lima se machuca, eu também sofro na pele, porque eu sei que vai vir reclamação pro meu lado. Mas o que aconteceu com o Valdívia, assim, que ele veio uma série de lesões, machucava e retornava. Aí a gente acabou tendo um momento que nós decidimos fazer uma avaliação mais invasiva. Normalmente não é feito isso porque você acaba até tendo que abrir um pedaço da pele, tirar um pouquinho do músculo para poder saber o que aconteceu. E nós detectamos o perfil fisiológico da célula muscular dele. Então, através disso, nós traçamos um treinamento específico e em cima desse treinamento, eu acho que tudo foi minimizado. Então, ele está vindo bem, está conseguindo jogar as partidas, não está tendo desconforto mais. E a tendência é isso, que ele venha apresentar o seu melhor futebol. Não que, vamos pensar, nós demoramos para chegar a fazer essa avaliação. De certa forma, até a gente pode falar que demorou. Só que, como é uma avaliação muito invasiva para o atleta, então foi deixado um pouquinho de lado. Mas como não tinha mais jeito, a gente acabou optando por esse lado e acho que as coisas vão correr bem. É aquela coisa, né? Você fala assim, vamos ver se a gente consegue mais um pouquinho e vai levando, o campeonato vai pegando fogo, o Palmeiras vai chegando em certos jogos e você acaba não encontrando o momento ideal para fazer uma avaliação tão aprofundada, né? Na verdade você tem alguns dados que a gente estuda dentro da preparação física brasileira, né? Se você somar todos os jogos do ano com todos os dias de treinamento que você possa ter, na verdade você treina 4 vezes por mês só. Porque o dia anterior do jogo você não treina. O dia posterior do jogo você não treina. E jogando quarta e domingo, você acaba só treinando 4 vezes por mês. Você não acaba fazendo todas as avaliações como você deveria. E acaba que esses atletas se machucam e quando retornam, lógico, de recuperação, acabam fazendo uma reavaliação e aí vai se somando problemas. E ele é um caso que nos preocupou bastante, mas acredito que a partir de agora, dessa último retorno dele, vai dar um bom caminhamento. Bom, eu já tô vendo ali na tela, né, o pessoal daqui a pouco já ia cornetar, mas na tela tá mostrando bem que seu agasalho é azul, né? Não, é azul. Daqui a pouco alguém... E é da patrocinadora. Não, porque às vezes o pessoal já ia bater o olho, pô, como é que pode, né? Entrar, né? Ó, o pessoal tá perguntando, caiu a programação do Família? Tem tanto acesso que acaba travando. O Serginho já vai ver aí se tá tudo ok. Queria te perguntar uma coisa, você tá desde 96 no Palmeiras. Direto ou teve algum período? Então eu vou te perguntar assim, em relação aos técnicos que já passaram, as diferenças entre os tipos de treinamento, entre os tipos de carga. Você
determina a carga, ou os técnicos têm algumas preferências muito diferentes um do outro? Difere bastante, né? Cada um tem a sua metodologia, a sua forma de trabalhar. E dentro disso, o preparador físico deve se encaixar na melhor, dentro da sua ideologia de treinamento, dentro do que o treinador pensa, né? Hoje, no Palmeiras, eu assumi o time principal, sendo o preparador físico número 1, com o Luiz Felipe em 2010, e nós temos uma abertura fantástica em relação a treinamento, a diálogo, é uma abertura maravilhosa. Então, eu só tenho a agradecer ele pela essa oportunidade que ele me deu, né? E também o nosso convívio e o tipo de treinamento funciona de uma forma extraordinária, né? E lógico que, como você falou, há diferença entre treinadores. Eu trabalhei no profissional do Palmeiras com vários treinadores, né? Então, lógico, há essa diferença, mas o preparador físico tem que se adaptar ao meio, né? Tanto ao que ele pode ter em mão para trabalhar, enquanto as pessoas que também estão em volta. Então, você tem que ser sempre maleável para tudo. Tem muitas perguntas aqui a respeito do Wesley. Sim. A previsão do Wesley, eu depois vou entrar até numa outra seara, que quando ele se machucou aqui, a gente até comentou, e vamos aproveitar a sua vinda aqui para você explicar tecnicamente o que nós, como leigos, tínhamos como uma teoria, né? Então, sua previsão do Wesley, como ele já está se recuperando, qual o acompanhamento que você tem feito do Wesley? Normalmente, um atleta que tem uma lesão de cruzado anterior, né, que é a lesão que ele teve, a previsão mínima são de 6 meses, né, porque tem todo um processo técnico, e aqui, para a pessoa entenda em casa, 6 meses se fala porque o ligamento que ele acabou rompendo é refeito, né, com uma outra estrutura do corpo, então tem que revascularizar. Então, pelos estudos foi comprovado que em 6 meses é o tempo mínimo dessa revascularização. Então, lógico que a partir desse ponto de 6 meses que ele vai ser liberado para trabalhar com contato, para poder ter choque entre os atletas, para participar de pequenos jogos, depois de coletivo. Então, assim, ao mínimo 6 meses, né? E só como o ano se estende rápido, a gente, como ele operou dia 14 de abril, então, vamos dizer assim que seria 14 de outubro, mas se estende um pouco mais, porque o atleta vai entrar até ganhar condicionamento físico, ritmo de jogo demora um pouquinho mais. Então, acho que é mais provável que seja bem pro final do ano. Bem pro final, então bem no... bem para novembro. Certo. E a gravidade da lesão é muito séria, né? Muito séria porque é um ligamento que dá estabilidade pro joelho. Similar ao Pedrinho? É Igual igual do Pedrinho. Se não é a pior, ele rompeu, né? Vamos dizer assim que a pior que rompeu o cruzado rompeu o tendão patelar. Esse tendão fica embaixo da chamada rótula. Esse é o pior dos casos, né? Mas o LCA, que é o cruzado anterior, é complicado. O jogador, quando recebe a notícia que rompeu, já entra em depressão, porque, né, sabe que no mínimo são 6 meses, não tem como fugir disso. Entendi. Agora, uma questão nossa como leigos, nós comentamos na época do Wesley o seguinte: foi feito todo um trabalho, deu toda uma repercussão a questão do crowdfunding lá, de trazer recursos para trazer o Wesley. Criou-se aquele problema, o Wesley está ganhando muito em relação aos jogadores, já criou ciúmeiro, os jogadores já não vão jogar, e o pessoal falou, secaram tanto o menino que ele se machucou. Aí nós aqui falamos, poxa, ele jogou muito tempo fora, a gente sabe que hoje o futebol europeu, futebol de outros continentes, ele é muito forte, mas eles não treinam da forma que nós treinamos aqui, com a intensidade que nós treinamos. E nós, como assim, leigos, totalmente leigos, achamos, né, chegamos aqui e comentamos, bom, de repente, pelo fato dele ter uma preparação muscular diferente da que o Brasil tem, chega aqui com esses nossos campos esburacados, com o nosso treinamento, de repente ele não teria que ter um tempo maior de adaptação, de repente por causa da pressão que foi ele entrar no Palmeiras, por ter custado o que ele custou, e ele ter entrado antecipadamente em relação à falta de preparo, falta entre aspas, né, mas para o nosso dia a dia aqui seria uma falta de treinamento adequado.
não teríamos sido precipitados em trazê-lo a jogar no Brasil? Não, de forma alguma. Né? Até é bom para esclarecer isso para o torcedor, porque é o seguinte, a lesão do Wesley foi de cunho traumático. Né? Não foi uma entorse por um problema do campo, ou foi uma instabilidade, desequilíbrio muscular que gerou essa lesão. Foi de cunho traumático, foi uma pancada lateral que ele sofreu no joelho. Geralmente, em termos técnicos, quando há uma rotação do joelho para dentro com uma flexão, acaba tendo essa lesão. E assim, o atleta, né, que fica muito tempo na Europa, ele não foi o caso assim, porque ele ficou pouco tempo na Europa. Mas com certeza o treinamento é diferente do Brasil. Aqui a exigência de treinamento é muito maior, até puxando uma sardinha para os preparadores físicos brasileiros. O preparador físico brasileiro, a fisioterapia no Brasil é muito boa. Tá? Acima, posso falar para você, não tecnologicamente, mas em relação à matéria-prima está acima do trabalho europeu. E o que aconteceu com ele foi uma fatalidade, né? Porque ele estava treinando há 1 mês e meio já. Foram feitas todas as avaliações físicas quando ele chegou até nós. Treinou por 1 mês e meio, houve uma adaptação porque ele estava parado. Condicionou, deu-se tempo, fez treinamentos coletivos e entrou em ritmo de competição. Né? Infelizmente, por uma fatalidade, por ser origem traumática, acabou se machucando de uma forma séria, né? Mas não foi em relação a pouco tempo de treinamento, pouco tempo de adaptação. Ele estava totalmente adaptado e preparado para poder entrar em campo. O Fabiano está perguntando: estou preocupado com o atual início do Brasileiro. O time vai ter garra por uma eventual eliminação na Copa do Brasil? Aí já entra na parte técnica, né? Então, aqui o Maxwell está falando: preparação física, o Palmeiras está bem servido. Agora falta o preparador técnico, treinar fundamentos. Aqui o pessoal corneta mesmo. Tô percebendo. Porque o nosso programa ele é de arquibancada. Lógico, então nós somos torcedores, nós estamos aqui para ajudar o Palmeiras e nós conversamos aqui o típico bate-papo de boteco né, do dia a dia da nossa arquibancada. Sim. Aqui é a gambazada, é a bicharada. É os lambari. Sabe, não tem essa. Eu não sou jornalista, a gente faz o nosso papel de torcedor aqui. Sim. Então, tanto que a gente tem, às vezes, até algumas informações e a gente procura, né, a gente está sempre ressaltando aqui, não divulgar essas informações que prejudiquem o Palmeiras. Sem dúvida. Por quê? Para prejudicar já tem outra imprensa. A mídia palestrina tem que ajudar o Palmeiras. Então a gente fala das eleições diretas, a gente vai falar que o ministro Aldo Rebelo esteve ontem no clube novamente, passeou lá e frequentou as alamedas, foi visitar as obras, olhou por fora, alguma coisinha e tal. E ele, assim, ele tem sido uma pessoa muito importante na questão das eleições diretas. Ele, como líder estudantil que foi, como líder hoje do Ministério, né, ministro do esporte, líder em vários outros segmentos, ele tem trabalhado muito pela democratização do Palmeiras. E ele, é uma coisa que a gente fala aqui sempre, as eleições diretas não são a tábua de salvação do Palmeiras, mas já é um começo para você ter uma reforma estratégica, uma reforma democrática dentro do clube. Então o ministro está ajudando muito nisso. Ele esteve na reunião do conselho, né, premiou o Marcos, fez todo um evento. Das eleições diretas. Exatamente. Está tentando ajudar a gente. Né? Exatamente. Então é uma coisa que a gente está tentando trazer e costurar dentro do Palmeiras todas as linhas políticas para a gente tentar interferir o mínimo possível dentro do trabalho das 4 linhas. Então o que acontece? A gente fica assim numa situação que a gente vê grandes profissionais, não é porque você está aqui não, mas assim, tem grandes profissionais e tem outros que você fala, poxa, esses caras não eram para estar lá dentro do Palmeiras. A gente sabe de alguns que tem lá. Então a gente vê assim, nas categorias de base tem os seus méritos e tem os seus deméritos. A gente tem algumas coisas que a gente sabe que tem que ser mexidas lá dentro. Só que a gente procura não interferir nisso no ar, não interferir nisso na mídia, para não criar constrangimento, não criar clima dentro do elenco. Então a gente quer hoje, nós vamos comentar aqui do jogo, né, de ontem, a derrota, infelizmente, o Pacaembu
né, praticamente 7.200 vazio. pessoas. Né, e agora a gente vai jogar lá em Porto Alegre contra o Grêmio, que hoje, né, ganhou da Gambazada. Né, muito legal. Bem bacana. Mas assim, eu queria que empatasse 0-0. Por quê? Você ganhando. Ah, mas não importa, aquilo ali você pode ganhar até de botão deles, tem que ficar feliz. Não, né? eu penso exatamente isso. O Judas estava lá, né? Eu penso da seguinte forma: eles ganharam da Gambazada, mesmo sendo o time reserva. Sim. O que vale é aquele escudo que está lá, aquele relógio que está lá, o despertador que está ali. Então, ganhou de um grande time, queira ou não, é um grande time. A gente é rival, é inimigo, seja o raio que for. Inimigo é o viadinho. Eles são nossos rivais. E aí a gente sabe que isso dá uma moral. É a mesma coisa, eu vou e ganho do Inter, né, para depois jogar contra o Grêmio. Dá um impacto. Dá um impacto, é um jogo importante, a cidade está se mobilizando para esse jogo, então os jogadores receberão uma pressão. A pressão já está vindo daqui de São Paulo por essa vitória. É a tábua de salvação do Palmeiras, essa vitória. O Palmeiras tem que ganhar bem lá. Ninguém mais do que o Filipão. Não venha com aquela coisa, Filipão, que se perder de 1-0 tá bom. Pelo amor de Deus, nós não temos mais aquele time, né, da época lá. Quando começou, 96, né? Uma máquina quando começou. Que a gente tinha um elenco que você perdeu de 1-0 lá, chegava aqui, a gente revertia o resultado, porque tinha garra, os carazinhos e tal. Nós não temos mais isso, Felipão. Acorda, pelo amor de Deus. Então tem que ganhar, para depois chegar aqui e ganhar e ganhar bem. Como eu falei pro Anselmo agora. Aí a gente não vai escutar você, André. Fala aí. Fala mais alto. Foi como eu falei pro Anselmo agora há pouco, antes de começar o programa. Nós temos 4 jogos, né? Sim. Grêmio, Vasco, Grêmio e Gambá. Se a gente ganhar esses 4 jogos, vamos estar no céu. Se a gente perder esses 4 jogos, é inferno. Porque, além de ser eliminado, Deus não vai acontecer, mas além de ser eliminado pelo Grêmio e ainda depois perder pros Gambá, é inferno. Não tem nem conversa. Então, ontem, o Palmeiras não jogou mal contra o Atlético Mineiro. Não jogou bem. Tomamos um gol que foi um acidente, entendeu? Agora, é o que eu falei, o Palmeiras, se ganhar uns 4 jogos, é céu. Se perder, é um inferno. E o Filipão, mano, ele coloca as barbas dele no molho. E tá, cada vez mais tá fervendo. Bigode, né? Aquele bigode. Cada mais tá fervendo e fervendo pior. O Fabiano aqui, Felipão, Friso, Tirone são o câncer do Palmeiras. Pede pro Anselmo convencer o Felipão a jogar com 2 meias. Não, mas aí se a gente começar a citar os câncer, vai precisar de 3 programas pra falar de todo mundo, né? O Samir, pergunta pro Anselmo que nós vemos nitidamente que a Assunção não dá para jogar quarta e domingo. Acho que o Anselmo com a Assunção não aguenta o ritmo. Pela idade dele, Anselmo? Ou de repente não sei se pelo esquema, ou por ele já entrar de titular. Você acha que a parte física dele no segundo tempo ela diminui? O que você consegue enxergar disso aí? Na verdade, o atleta que já tem uma experiência, a Assunção passou dos 30 anos, né? Ele joga muito mais com a experiência, ele corta atalhos aprendeu isso, normalmente acontece, corta atalhos no campo. Eu acredito sim que, lógico, o calendário é apertado, todos nós sabemos, não preciso reclamar disso, mas jogos importantes, o desgaste é maior. Então a gente também tem que cuidado não só para o rendimento, mas também para evitar lesões, né? Então a gente tem esse acompanhamento, essa avaliação pós-jogo, né? Todo jogo a gente faz uma avaliação metabólica com os atletas para poder saber quem está ou não em condições numa próxima partida. Jogos importantes não tem como, mas se a gente estuda uma possibilidade, se ele tiver um pouco mais desgastado, como houve num jogo anterior aí que nós decidimos tirá-lo para poder preservar, isso sem dúvida. Não vai conseguir jogar todas as partidas porque o rendimento do atleta oscila muito durante todo o ano. Em relação ao treino, quando ele está lá correndo, quando ele está lá fazendo a parte, você extraordinário. Consegue enxergar normal com extraordinário. Os outros. O atleta que eu tenho que segurá-lo, porque senão ele quer treinar junto com os demais, ou até mais. Então tem um atleta que tem que segurar para dar o suporte para ele para o jogo.
uma coisa que a gente, né, sabe, eu já frequentei alguns treinos do Palmeiras, a hora que acaba o treinamento, principalmente os de sexta, o Assunção vai lá e fica batendo faltas, né? Então você vê, ele incessantemente está lá treinando. Ontem foram 2 bolas na trave, né? Uma coisa assim que o Palmeiras está dependendo muito do Assunção. Se tivesse que nem no vôlei, que você pode entrar e sair e tal, ele entraria só para bater as faltas, só para bater os escanteios, para poder mexer, porque ele tem uma precisão muito grande. E o Luiz Felipe confia muito no Assunção. Então, essa questão, né, como torcedor, a gente vê que em certos jogos, chega no segundo tempo, o Assunção decai mesmo, ele não consegue mais andar. E outro dia o Marcos Bento, a gente até discutiu aqui no chat, que o Márcio Araújo acaba carregando o piano por causa do Assunção. Então o Assunção decai a produção dele e o Araújo tem que fazer as duas. Essa é uma visão que nós temos como torcedor. Sim. Não estou aqui criticando, mas é uma coisa que a gente vê de fora, e o Assunção não é sacado, porque vai que aparece uma falta e ele está lá para bater. Tá? Então isso é uma arma secreta, a gente acaba jogando com 10,5, né? Nem 11 jogadores, são 10,5, para poder ter ele em campo. Então, quem seria o outro meio? Não, ele jogando meio. Né? Deixa eu até aproveitar que você falou do Márcio Araújo, deixa eu fazer uma pergunta para o nosso preparador, que é o seguinte: o Márcio Araújo até me surpreende a forma como ele corre, ele parece um maratonista, um cara. O preparo dele é visível, que é nítido, que ele é muito. Acho que ele aguentaria mais um tempo. Ele também é um cara que tem que se preocupar com as lesões, ou no treino você já consegue perceber, ou ele percebe o limite dele e diminui. Como você consegue ver isso? Assim, como eu tinha te falado, né, nós fazemos sempre 48 horas após o jogo uma avaliação com sangue, com todos os atletas. Então nessa avaliação, que é o famoso, que sai na mídia inteira, o famoso CK, e a gente tem um perfil do atleta. Já por um bom tempo, o Márcio Araújo é nosso atleta, por um bom tempo a gente tem o perfil dele. E nós sabemos quando o atleta está desgastado ou não está desgastado. Aí nós não tiramos o jogo, mas tiramos o treino, diminuímos a carga de treinamento. Então a gente sempre em conversa, também no filho, no dia a dia, sabe se a gente pode contar com ele no jogo ou não. Mas ele é um atleta que tem uma sobrecarga grande, porque ele se desgasta bastante no jogo mesmo. Então, em algumas avaliações que nós fizemos, o número dele é maior que os demais, porque também vai oscilando durante o ano, mas ele é um atleta que se doa bastante. E tem um condicionamento físico muito bom pela genética também, que ajuda bastante. Ele tem um histórico, né, muito bom, né? Sem dúvida. O nosso amigo aqui da Pro, o Paulo Estevam, está perguntando, Anselmo, como é trabalhar no ambiente... Não, a gente tem que falar, vai. Ele está perguntando, onde somente se fala de dinheiro e política. O que você consegue... enfrenta de dificuldade, assim, em relação... Eu entendi, assim, em relação ao preparo físico, pela vida particular, pessoal, que cada jogador tem. Sim. E você como profissional, você faz o policiamento de toda essa... O jogador é humilde, normalmente eles são humildes e chegam lá e, né, começam a receber muito dinheiro, entra a política e tudo mais. Como você faz a parte entre a integração família e trabalho, entre a parte social e a parte de produção do trabalho dele? Na verdade, sim, tudo que ocorre em relação à parte política do clube, o que acontece em volta, não chega para os jogadores também não se preocupam muito com isso, porque tem que se preocupar dentro de campo e em treinar. Né? O dia a dia, o convívio com o atleta, você tem que saber conhecer bem ele, porque todos nós, não só o atleta, né? Tem dia que nós não levantamos muito bem, temos problemas em casa, temos problemas com algum familiar ou com algum conhecido. Então nós temos que saber ver o dia a dia dele e poder, porque o treinamento não pode mudar, o treinamento é aquele, está determinado. E aí sim, saber se ele vai render ou não, se aquele treinamento vai ser adequado aí naquele dia. É que assim, essa pergunta até cabe, como que você está lá todos os dias, até viaja o time,
porque muitas coisas que são faladas, os jogadores realmente não têm que falar. Tem que ser o presidente, o Sampaio, de repente, porque eles estão lá pra jogar e pra... Nem o Felipão. Nem o Felipão. Então, só que a imprensa gosta de ficar, ela faz questão, Gambazeta, Ricardo, nosso glorioso outro gambazinho lá da Band, eles gostam de ficar em cima, de ficar... Então o jogador, mesmo que os caras fiquem insistindo, ele vira e fala, nem se for tiver que repetir 20 vezes a mesma coisa, não vou falar desse assunto. Esse assunto cabe ao presidente, ao Friso, não cabe a mim. Eu tô aqui para armar o time por causa do Felipão, e os jogadores estão para fazer gols, tocar, defender, isso. O cara não tem que responder. Né? Então, você que tá lá em dia a dia, acho que até é melhor quando a imprensa não vai lá filmar, né? Quando você tem aqueles treinos, né? mais fechado, né? Sim. Mas eles não, com certeza, posso garantir pra vocês, eles não se envolvem, não se preocupam com isso, não. Isso eu garanto pra vocês que eu conviver mais do que eles, que só eles com a família deles mesmo. Aliás, eles ficam 5 dias praticamente, né? Da semana. Sim, sem hotel, dúvida. viaja, volta, né? Quem é o jogador do elenco que você tem assim, como é que eu vou falar? O Luan, ele tem uma característica de ser muito forte. Até teve um comentário aqui falando assim, se os jogadores fossem igual o Luan, se o Valdívia e o Daniel Carvalho fossem igual o Luan e o Márcio Araújo, teríamos o melhor time do Brasil. O Samir que falou. O Samir comentou aqui. E assim, quem dos jogadores você vê assim, que hoje está numa crescente, porque você tem um trabalho que você pega um elenco no começo do campeonato e você vai trabalhando para ele chegar daqui tantos meses no top, né? Você não faz aquele trabalho profundo logo no começo do campeonato, senão você estoura os jogadores ao longo do campeonato. Mas hoje, qual dos jogadores, seja dos que estão se integrando agora, dos que já estão no grupo, você vê que tem um potencial físico muito bom em relação aos demais. Só completando aqui também, Samu, a Andrea Russo tá falando assim que o Márcio Araújo cansa mesmo porque ele corre tanto como uma vaca desinvestada no pasto. Ele corre e nada. Então, eu até elogiei o preparo, se você puder responder o que ele perguntou, eu estou perguntando também. Na verdade, o atleta você trabalha, o preparador físico é como for jogar xadrez, você tem que ir colocando uma peça ali, tirando e pensando muito bem do ano. Você não faz uma programação, e hoje o profissional que chegar e falar em relação a isso vai estar mentindo. Você não projeta começar a temporada em janeiro e estar no seu máximo em maio, quando é as finais do estadual, ou em dezembro, porque você vai ter oscilações durante o ano, isso é óbvio. Então os atletas vão estar num momento melhor que os outros, e aí as coisas vão se encaixando. Você tem que saber, na verdade, tirar o treinador do treinamento para poder melhorar dar um pouquinho mais de recuperação para ele, e colocar a hora que ele estiver um pouquinho melhor. Até um jargão que a gente usa na preparação física, quando o atleta pede para treinar, se preocupa com ele, porque ele vai se machucar. Ele está se sentindo tão bem que está próximo de se machucar. Esse é um jargão que a gente usa. E, então, assim, tem muitos atletas. Hoje, como eu vejo um atleta com potencial físico muito bom no elenco, é o Henrique, né? Que voltou do mundo do velho continente lá e teve uma adaptação em relação ao treinamento, a jogos, e esse ano está fazendo um bom ano e fisicamente está rendendo bem. Mas tem que tomar cuidado porque na sequência, como junho, julho e agosto são meses que nós vamos ter o maior número de jogos, tem que tomar cuidado. Então, não dá para falar assim, que em dezembro todo mundo vai estar numa situação fabulosa. A gente espera que, com as oscilações do ano, e em dezembro também haja um bom momento. Como aconteceu em 2011, né? Tivemos um momento difícil em relação aos resultados, próximo ao final do ano, mas o time terminou muito bem 2011 em relação à parte física, com ninguém machucado e tal. Então a gente espera fazer um trabalho de formiguinha. Coloca quando está se sentindo bem, a gente vai dando um suporte, tirando um pouquinho de treinamento. Quem está necessitando, dando um aporte um pouquinho melhor, porque, assim, na verdade, é até bom estar aqui para poder explicar algumas situações que ocorrem na preparação física. Nós trabalhamos com 3 grupos de jogadores no elenco. O grupo que joga, o grupo que concentra e não joga,
e o grupo que não é relacionado. Então você tem, fora as características individuais de cada um, Individuais conforme o tipo de Isso, atividade que ele atividade. tem, você ainda então tem. na verdade você tem que tomar cuidado com isso. Então a preocupação maior é com o atleta que concentra e não joga. Porque esse atleta necessita de um aporte maior de treinamento. Sim. Ele tem que estar preparado, porque a hora que ele for Solicitado, ele está ele em plenas condições. condições, né? Bem mais pra cá. Preciso de um negócio. Deixa eu perguntar. Nesses 20 anos, que você tá quase 20 anos no Palmeiras, teve algum caso assim excepcional? Você pegar um jogador que deu algum problema, que foi alguma coisa inédita, que você nunca viu, você teve que procurar alguma outra pessoa fora do país, enfim, alguma coisa bem inusitada? Teve algum caso desse no Palmeiras? Assim, tem algumas coisas que infelizmente acontecem lá que a gente até brinca, só pode acontecer aqui. Foram 2 lesões assim muito complexas. Foi o caso da lesão que o PR teve no tornozelo, né? Isso na verdade é raro em atleta de futebol, não se tem literatura falando sobre isso no mundo. E o que foi feito com o Thiago Heleno, né? Esse ano. Na verdade foi mudado o arco do pé do atleta. Ele não conseguia correr mais, nem para caminhar estava difícil, e foi feita uma cirurgia. Também não existe relato no mundo dessa cirurgia que foi feita a ele, e ele recuperou muito bem e graças a Deus voltou. Mas são situações que foram inusitadas. Se você procurar na literatura médica, você não vai encontrar em lugar nenhum. Não, é uma coisa assim, o presidente Arnaldo Tironi, logo que aconteceu a lesão do Wesley, ele veio, você viu, Tarso, que pena, não sei o que, tá. Falei, olha, presidente, é que a gente vê acontecer isso na Gambazada, a gente viu acontecer isso na Bicharada, com os 2 jogadores que eles trouxeram, aconteceu a mesma coisa. Então, é uma lesão, isso aqui, foi um azar, é uma coisa de você ter aquela questão, por isso que a gente levantou aquilo que a gente falou no começo, de jogadores que estavam retornando ao convívio, ao treinamento mais puxado, ao treinamento mais intenso. Então a gente, como leigo, tirou essa conclusão e você veio aqui e já falou, não é por aí, porque é uma coisa que a gente começa a tirar conclusões sem saber, né? Então você, com a sua experiência, nos colocou que não é por aí. Agora o Nishimura está perguntando aqui, Anselmo, o quanto frequentar baladas prejudica o condicionamento físico? Já é uma pergunta com... Não precisamos nem citar quem, mas assim, só assim, você que é o preparador, você... Não, porque assim, de repente... Tem algum tratamento para tirar o álcool do corpo do jogador? Alguma coisa? Uma coisa acho que ele sai de vez em quando. Agora, por exemplo, ele sair na segunda pra terça, aí ele tem que concentrar na terça, aí... Realmente isso eu não na verdade eu vou ser bem criterioso em relação ao que acontece com o atleta, isso vendo como profissional da área física, né? Você trabalha com alguns aspectos, por exemplo, alimentação é um ponto importantíssimo para qualquer pessoa que queira praticar uma atividade física em alto rendimento. O descanso, noite de sono, tanto é que isso é uma das as premissas, né? Premissas, porque você treina, descansa para no outro dia ter uma supercompensação com o teu treinamento. E também o álcool, lógico que ele deteriora a função hepática, que na verdade o nosso fígado ele produz glicogênio muscular, que é a matéria-prima para poder ser gerada energia para o corpo. Então tudo isso interfere. E uma cervejinha não faz mal, mas não vai encher a cara. Uma caixa já é outra coisa, né? Todo mundo tem que ter a vida social, é o normal, mas tem que ter, o exagero nunca é benéfico. E assim, tem o Maxwell tá aqui, no elenco do Palmeiras, o Anselmo não vai poder responder isso. Mas a gente tinha que perguntar para outra pessoa. Anselmo, né? No elenco do Palmeiras tem algum jogador chinelinho que quando tem treino dá uma de migué para não fazer esforço? Você convive com ele, você conhece, né? Não, isso não acontece. Não, mas já teve alguns casos assim. No passado já pô, acho que você acaba conhecendo o currículo do atleta, mas não acontece. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que as meninas às vezes têm alguma curiosidade a respeito do Lene.
que aconteceu com o Lene? Que até o encravado, o cara tinha. Era motivo pra ele ficar com chinelo, cara. O que Era muito aconteceu? look que ele fazia. Nós O que acontecia com ele? Nós tivemos aqui o Lincoln, tivemos o Lene, tivemos o Pedrinho. Foram frequentadores assíduos, né, do DM. O que acontece, cara? O Lincoln teve o mesmo problema do Rodinho, o negócio da fibrose, não foi parecido? Assim, o Lincoln, na verdade, ele por ficar muito tempo, o Lincoln foi muito tempo, ficou mais de 10 anos jogando fora do país, e quando ele veio o Palmeiras, ele estava quase 8 meses parado, se não me engano. E aí você readaptar um atleta para alto rendimento tem as suas complicações. O Lene, na verdade, ele teve 2 lesões consideráveis graves, né? Foi uma fratura no pé, né, que deixou ele 3 meses afastado. Ele retornou durante a temporada de 2010 e acho que em março ou abril de 2010 ele teve uma lesão de cruzado, igual a do Wesley. Então foram 2 lesões subsequentes aí que tiraram ele praticamente mais de um ano de atividade. Deixa eu perguntar aqui, a gente tem muita gente no chat, tem muita gente no Twitter e aqui deixa eu ver o Samir. Estão perguntando da base, mas tem uma pergunta aqui a respeito do jogo. Vamos falar também um pouquinho do jogo. Daqui a pouco vamos passar os lances do jogo de ontem também, né? Tá no ponto aí, Serginho? Tá. Deixa já o Gilberto Falaschi está perguntando. Estamos ligados aqui no Família Palestra. Eu gostaria de saber o que vocês acham desse confronto com o Judas 30, quarta, e todo esse clima que a imprensa está criando. Não é surpresa para ninguém a imprensa criar, né? Isso aí. Gilberto. Eu não tenho, sinceramente, eu não tenho preocupação nenhuma com o Kleber. Eu acho que todo jogo, que foi assim um jogo, nessa última passagem que ele esteve, nessa segunda passagem, os jogos mais importantes assim, ele sumiu. Ele sumiu ou estava afastado, não sei o que, e ele não vai fazer nada. Ele pode ter alguma pilha, a imprensa pode ter colocado, não sei o que, tem que aproveitar isso. Tem que aproveitar que ele vai estar nervosinho, tem que aproveitar que ele vai estar lá e pôr um cara para provocar ele, tomar um tapa na cara e pôr o cara para fora e boa, eles vão jogar com um a menos. Então, não entra nessa pilha que a imprensa está colocando, o nosso grupo tem que ficar fechado, não se preocupar com esse cara, não se preocupar com as provocações que o Luxemburgo possa fazer. Por quê? É assim, nós estamos hoje numa reta que a gente tem muita preocupação em relação ao que vai acontecer daqui para frente. É uma linha divisória de águas que está acontecendo aqui. Se, de repente, acontecer uma desgraça nesses últimos 2 jogos, aí a gente vai ter alguma alteração estratégica, a gente vai ter algumas coisas. Se a gente ganhar esses jogos, for para a final e for campeão da Copa do Brasil, gente... É o céu, o ano tá ganho, a gente vai ter um outro, mas infelizmente eu sou torcedor e eu acho que a gente torce para que isso aconteça, mas infelizmente eu não estou acreditando do jeito que a gente já acreditou em outros tempos. Então, lógico, vou continuar torcendo, quero que o Palmeiras ganhe, vou torcer para que o Palmeiras ganhe, nos jogos que a gente puder ir a gente vai, mas a gente tá aquele pé atrás. Principalmente é o que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro. Os jogadores precisando você dar 15 mil, você precisa dar 15 mil de bicho pro cara jogar, e eu acho que tem alguma coisa errada. Mas eu acho que inconsciente, os jogadores estão com a cabeça na Copa do Brasil. É inconsciente, mais ou menos igual... Mas não tem que ser inconsciente, tem que ser conscientemente, falar assim, ó, ou então chegar na imprensa e falar assim, a gente tá dando a prioridade, então põe outro time, põe um time mais miscigenado, traz os meninos do Dubai, traz não sei o que, e já joga no Brasileiro agora, tá no comecinho, põe os caras para jogar. É uma coisa assim, já que é para concentrar para a Copa do Brasil, então vamos dar chance para os meninos, é uma vitrine, de repente surge alguma oportunidade legal para a gente conseguir compor um elenco legal. E outra, né? Tem que disputar tudo, tá? Já que tá nas competições, tem que parar. parar. Vou falar uma coisa aqui sobre a questão do Kleber. Pra mim, ele é traíra. Sim. Traíra safado, certo? E segundo, falei pra mó pouco pro você.
dá sorte de nós ganhar a Copa do Brasil, a torcida do Palmeiras não se ilude que esse elenco do Palmeiras é fraco. Não, é fraco, mas, Fraco limitado. mas os outros também não são aí lá já- essas coisas. É, Não são, exatamente. beleza. Não são. Então, eu Já dá um outro acredito, up, rapidinho. eu acredito, como palmeirense, eu quero acreditar que o Palmeiras vá chegar pelo menos até a final. Não, chega. Se passar pelo Grêmio... Mas, ai, André, Não, jogo é jogo. A gente não sabe o que vai se acontecer. passar pelo Grêmio é lógico que vai estar na final, Não André. sei, mas a gente não sabe o que vai acontecer. E treino é treino, né? É. Agora, o elenco do Palmeiras é limitado? É limitado. É limitado. Entendeu? É o que tem pra hoje. É o que tem pra janta, isso Mas até por quanto tempo vai ficar assim? Pois é, não, Aí já concordo, assiste, concordo. aí- Gente, vamos ver os lances do jogo de ontem, a gente comentar um pouquinho aqui, né? Serginho, pode soltar aí. Olha lá, já começa com falta, né? Bom, o estádio tava 7.200 7 pessoas. mil e pouquinhas pessoas, né? Uma noite fria. Só que uma coisa tem que ser falada, a torcida ela cantou nome de jogador, do Pierre, até o último minuto a gente cantou hino, até o último minuto a gente apoiou o time. Em nenhum momento xingou, nem depois do jogo, só teve uma cobrança normal depois do jogo, que deveria ter mesmo, mas assim, durante o jogo a torcida o tempo todo deu força pro time, cara. É. E o Pierre bem que tentou ajudar o Palmeiras, né? Fez umas faltas ali. Fez umas faltas Você ali acha? pro Assunção bater que. Aliás, eu nunca vi o Pierre bater também, né, daquele jeito, viu? Que ele tava Ah, aqui. ele tava com vontade, né? Tava com raiva. Bom, e aí a gente. Essa aí é. Ele mexeu errado ontem. Mas essa bola aí ele só pega contra o Palmeiras, né? Se fosse outro jogo, o goleiro do Atlético não pegava esse lance aí. É. E a gente tomou um sufoco, a nossa defesa em certos pontos ali, bate cabeça. E o Bruno foi bem cobrar a defesa, o senhor Thiago Heleno que baixa um pouquinho também e ouça o goleiro. Não tem que ficar reclamando, o goleiro tá cobrando apenas que ele Se posicione direito, se posicione bem, porque ele é o goleiro, ele tem que cobrar a zaga dele. Você pode colocar aí, Tarso. Eu fiz uma entrevista com o Bruno, que a gente fez aqui pro Família. Ele, desse elenco hoje, é o mais velho. Tem quase 20 anos de clube. Então ele pode falar pros outros. Não, ele tem que se impor, ele é o jogador que tá ali na. Olha lá, a responsabilidade, é isso aí. O Thiago foi peitar ele, né? Então, quer dizer, mostra que o cara tá querendo ganhar, Exatamente. o cara tá querendo trabalhar de uma forma, né, honesta e Já, que a gente falou que o Bruno realmente é um cara que tá querendo vencer e talvez se torne um líder igual o Henrique. Aí o vacilo do Eu gol, até olha lá. brinquei com o Anselmo que ele não jogou, ele só não jogou de goleiro ontem, né? O Henrique jogou em todas as posições. E o Barcos também, que fica lá isolado, né? Não tem um jogador para tabelar. O glorioso Felipão poderia colocar o Mazinho para jogar com ele, ou qualquer um para pelo menos tabelar. Agora, o Henrique, o Barcos e o Bruno deram a impressão, pelo menos, o que o Henrique Olha o correu vacilo, olha o ontem. vacilo do gol, olha lá. É, Vamos deu ver. drible na lateral. Aí, não, a defesa deixa o jogador ficar na frente, olha lá. E essa bola aérea faz 10 anos. Um jogador que não consegue com, resolver, né? jogador com 3 metros de altura, sozinho ali, o cara marcando atrás dele, olha lá. E ele quase fez outro gol. Esse Pois cara é. Não, e teve gol anulado que foi de E verdade. o Bruno salvou 2 bolas em 1 minuto num lance lá que voltou e foi de novo, de fora da área. E esse cara que mesmo fez o gol, ele cabeceou outra e o Bruno tirou no canto também. É, então a gente Olha lá, vê- agora deve ser uma das traves, né? Não, deve ser a próxima então. É, e aí, tem goleiro que contra a gente é incrível, né? Os caras pegam até pensamento, né? Uma verdade. coisa que... É verdade. Mas 2 na trave ontem do Ah, pelo amor de Deus. Não, tem coisa que... Deve Olha ser lá, uma aí, ó. Não. também não, mas... E tenta de um lado e tenta do outro A gente e... tem que sair dessa dependência da Assunção. Exatamente. Não pode, isso aí é um negócio que não é legal, ficar só toda hora o Assunção tem que chamar a Mas responsabilidade. É tipo o Arce da vida. Guardar as proporções, né? Aquele time que o Arce jogava, até eu. Botava a bola com 5 caras, ele põe a bola na cabeça do Zé. Anselmo, a questão do zagueiro argentino, Adalberto Romário. Pera aí, vamos comentar os lances. Vamos comentar os lances aqui, André. Volta Daí amanhã, tava na seleção. a gente já vê Você tem que ser titular, esse cara aí. o Romano, né? Pra mim tem que ser titular. Bom, e aí você vê, ó, 3
em um Não, e o outro solto ali. Ontem eu até comentei isso aí lá na arquibancada, falei, não é possível, o cara pega a bola, o jogador do Palmeiras não consegue dar um combate, sabe, ele não consegue pelo menos chegar junto e não dar espaço pro cara, pelo menos parar na frente dele. O pessoal tá criticando aqui, ó, foi falha do Cicinho, esse lateral medíocre. Bota o Arthur então, né? Bom, o Cicinho não tá passando por um bom momento, mas eu gosto do futebol dele. Acho que das contratações aí foi uma das melhores. Mas vamos ver aí as defesas aí vão, ó. Aí a outra trave, né? Olha lá. O Marcelo tá falando aqui que o nosso elenco não é fraco, é mal escalado. Também acho. Ontem o Filipão escalou errado e mexeu mais errado ainda. Bom, não sei, eu acho que o problema são as duas coisas, é fraco e mal escalado. Exatamente. Vocês pediram, né? Não, a gente já pediu. Daniel Carvalho com Valdívia ele já fez e não deu, já fez, não sei o que. E aí? Foi o primeiro a tirar, foi o Felipe. Olha lá, outra, né? Sabe, então a gente tá aí arriscando, tem hora que entra em desespero, sai no bumba meu boi. Aí quando entrou o João Vitor eu fiquei mais tranquilo, né? Falei, agora vai. Pra onde, né? Agora vai. João Vitor. Olha lá. É complicado, viu? E o goleiro... Nossa, o goleiro ia dar uma cabeçada na trave ali também, né? Brincadeira, né? Minha torcida já entrando em desespero. Não, já passou, a gente não reage. Isso eu falei ontem, tá? A gente não tá conseguindo mais reagir, a gente tá começando a se acostumar, que não pode, na verdade, a se acostumar com os maus resultados. Olha lá, os caras é uma vitória pra eles, olha lá. Vieram no Pacaembu, era do Palmeiras, olha lá. Não, aí vai todo mundo... Que quase caiu pra segunda ano passado, né? Pois é. A alegria dos caras, eles estão certos, é o time deles, né? Não, e André, você ia perguntar? Você perguntou então, de quem? Sobre o Adalberto Romano, zagueiro. Ele ficou 20 dias com a seleção paraguaia, né, que sábado teve um jogo da seleção paraguaia contra a seleção boliviana. Então foi pedido e foi solicitado e o Palmeiras tem que liberar porque é a data FIFA, né? Então ele está retornando amanhã ele deve estar integrado já novamente ao elenco. Porque, na minha opinião, a defesa do Palmeiras titular tem que ser o Henrique e ele. Porque o Thiago Heleno, ele não é um jogador ruim. Ele é um bom jogador, mas para reserva. Então, na minha opinião, a defesa... Thiago Heleno, você acha que é melhor do que os outros que estão ali? Para mim tinha que ser o Henrique e o Adalberto Romano. A defesa Se titular comparar do com o Palmeiras. Maurício Ramos com o Leandro Amaro, ele é bem melhor, né? Ele também tem que levar ele voltou agora. Mas ele voltou agora também, né? Tem que dar um tempo agora. Mas tudo bem, mas ele vinha... Não, é isso que eu tô falando, tem que dar um... O Newton Branco tá falando aqui, ó, além de fraco e mal escalado, estão todos sem vontade alguma. É aquilo que eu falei. Vamos colocar os 15 mil aí, os 15 mil de bicho nesse jogo, você vê se os caras não saem voando. 20, né? O Antijudas tá falando aqui, Tarso, que pena que não tem essa confiança que você está, pois esse time é preocupante. E aí, Tarso? É aquela questão, eu não posso chegar e jogar a toalha, não acreditar no Palmeiras. Eu sou torcedor, por mais que a gente saiba que é muito difícil, mas a gente torce. Sabe, ir pro jogo, vai torcer, tá aqui no domingo à noite falando sobre Palmeiras, a gente tá fazendo a nossa parte. A gente fez ontem, a gente trabalhou bastante, tem trabalhado muito a política. O que está atrapalhando muito é a divisão política dentro do Palmeiras. A gente tem... Essa próxima eleição vai ficar mais ramificada. Não, vai chegando perto das eleições, assim nós vamos ter algumas divisões aí, algumas questões muito delicadas. E aparece cada sócio novo lá, né? Quando tem Fala, André, vamos lá. O que você falou agora, o time do Palmeiras, se nós pegar para trás, a década de 90, quando a Parmalat entrou no Palmeiras, o torcedor ia pro Palestra Itália e ia sabendo que o Palmeiras ia fazer só espetáculo. Pegava o time e enfiava 6, 7. Agora, se você pegar do século XX, o que estamos hoje,
A torcida do Palmeiras vai pro estádio, apoia, incentiva, apoia, incentiva, viaja pra lá, viaja pra cá, e o Palmeiras não dá resultado. Os 7.200 pessoas que o Leandro falou ontem lá no Pacaembu, jogo 9 horas da noite, meu amigo, eu não vou sair da minha casa às 9 horas da noite pra assistir o Palmeiras, vendo que o Palmeiras tá mal. A torcida do Palmeiras tem que entender, não pode se iludir com esse time. O time do Palmeiras é enganador. É enganador. Tudo bem, eu entendo. André, mas guardadas as proporções. Mas assim, Guardadas as proporções, não tem como você comparar o Edmundo Evair com o João Vitor e com o Luan, cara. bom, Não, a gente tá aqui, já são quase 10 horas, a gente tá chegando ao fim do programa. O programa voou hoje. Eu acho que as pessoas... Nós tivemos aqui uma aula de como é a preparação física do Palmeiras. Tem muita coisa, a gente procurou não misturar muito a política para não colocar o profissional em xeque, porque ele tem um trabalho, ele está desempenhando um trabalho. Então, se a gente tiver alguma crítica ao trabalho dele é uma coisa, agora uma crítica em relação à política, em relação a jogadores e tudo mais, a gente tem que saber separar, tá? Então é uma coisa que a gente está trazendo um profissional de gabarito. A gente está bem amparado quanto a isso. E aqui, ó, José do Patrocínio. É nós, rumo ao bi da Série B. E aqui um pouco mais pra baixo, tava falando referente ao Souza e ao Martinez, que eles jogaram pelo Náutico. Mas, caro Gilberto, uma coisa é jogar no Náutico, né? Ah, para, não. Não tem nem como, isso aí é coisa, esquece isso aí. O incrível é que tem jogadores que assim, nós trazemos o jogador, chega aqui, ele não desempenha. Aí dispensamos o jogador, ele vai lá para outro time, aí pega um Maxwell da vida, faz uns gols aí, faz algumas coisas, você fala, gente, por que no Palmeiras ele não jogava assim? Então, É difícil explicar. tem umas coisas que você fala, pelo amor de Deus, né? Leandro, seu boa noite. Então, boa noite a todos aí. Novamente foi legal participar aqui. Um abraço ao Ângelo e um beijo pra Aninha que está nos assistindo. E semana que vem estaremos de volta com mais um Família Palestra. É isso aí. Anselmo, a gente agradece a sua participação. Dê o seu recado. Passe. Você tem Twitter, tem Facebook, alguma coisa ou não? Não tenho, porque Senão vai me ter- resguardo ao meu e-mail já, bem antigo. Senão vai cair a página, né? Aí o pessoal vai começar a ser aquele jogador lá. Não, então, mas dê seu recado, passe aí o seu boa noite para a torcida do Palmeiras, que fica ansiosa por esse contato, essas informações de verdade, Sim. sem aquele diz que me diz. Por quê? A nossa intenção é você trazer o Palmeiras para o torcedor conhecer. Já que nós temos algumas barreiras, nós entendemos assim, vou me alongar só um pouquinho, o torcedor não tem condições de ir até a academia para conhecer seus atletas, porque ali é um local de trabalho e você não pode atrapalhar. Mas tem certas atividades que daria para ser, para ter uma conciliação, para você ter uma aproximação da torcida com os jogadores, com os atletas, sem atrapalhar o trabalho. E a gente faz o seguinte, a gente traz o profissional aqui para explicar o que está acontecendo. Quando não vem, a gente vai lá e faz a entrevista lá. Mas aí a nossa intenção é mostrar, você vê, a dúvida que nós tínhamos em relação à preparação física, em relação ao preparo do jogador na Europa com aqui, a gente cria uma expectativa e a gente não tem a opinião do profissional em si. Então hoje a gente que teve aqui uma condição, então a nossa intenção é essa, aproximar a parte operacional, a parte técnica, a parte política do Palmeiras com o torcedor que está aqui no mundo inteiro. Então nós temos acessos aqui, milhares de acessos. Hoje travou, graças a Deus, mostra que a gente está com bastante acesso, mas voltou logo, graças a Deus. O pessoal Então ficou feliz quando voltou, né? tem do Japão, tem da Austrália, o pessoal fala, eu estou no trabalho aqui, estou assistindo Família Palestra. Sim. Né? Então dê seu recado, né? Mande um abraço, né? Para quem você... Eu quero agradecer ao convite, né? É importante a gente poder estar falando de forma bem verdadeira e bem real, porque o que acontece no dia a dia do treinamento, né? O dia a dia que nós temos, nós estamos trabalhando bastante, o torcedor pode confiar.
Tanto que amanhã normalmente as outras equipes treinariam, nós vamos treinar em 2 períodos. Isso já está programado, independente do resultado, para que a gente possa fazer um excelente desempenho no jogo de quarta-feira. Nós estamos trabalhando bastante, com muita seriedade, com muita honestidade. A dor que você sofre é difícil como torcedor, mas também nós somos profissionais e vivemos isso, e dói tanto na gente também, porque hoje eu tenho certeza que os meus colegas, o nosso conversando hoje, ninguém consegue dormir direito, ninguém consegue almoçar, é frustrante, porque você trabalha, prepara e acaba não acontecendo. Então, confiem, torçam bastante, que a gente está trabalhando para o bem, para o benefício do Palmeiras, que a gente tem, como eu comentei até antes com eles, essa Copa do Brasil é o nosso pote de ouro, e nós vamos buscar com todas as nossas forças. É isso aí, Anselmo. A gente agradece a sua presença, e agora que você esteve aqui, você viu que aqui não é a cova dos leões, porque pode falar para os outros profissionais que nós não mordemos, nós não batemos, não assassinamos ninguém, e a gente está aqui para conhecer melhor o Palmeiras. Então, a gente sabe separar a parte profissional da parte política, da parte institucional, para a gente poder trazer essas informações ao torcedor palmeirense. Então, transmita esse recado ao público interno do Palmeiras, que eles podem vir aqui sossegados. Ok, pode deixar. Tá bom? Gente, eu agradeço a Soraya Marão, @SorayaMarão, que tá nos ajudando na produção, a André, a Nath, a Vanessa, seu nome? Aline, o Leandro, todo mundo aqui, o Serginho, tá todo mundo aqui ajudando, e Vitão e Diego, que estão aí de casa hoje ajudando a gente, o Prote. Um grande abraço a todo mundo. Semana que vem a gente está de volta. Esperamos com uma boa vitória vinda de Porto Alegre. Um grande abraço, até semana que vem. Valeu.